Sou psicólogo clínico, especialista em terapia cognitiva comportamental e autismo. Tenho 47 anos, já estou no ramo da psicologia há 10 anos. Terapia cognitiva comportamental é uma abordagem dentro da psicologia. Por exemplo, na medicina existem as especializações que você faz. A terapia cognitiva comportamental é uma delas dentro da psicologia, igual psicanálise, behaviorismo, abordagem centrada na pessoa. Eu acho que essa abordagem ela é muito mais prática, ela é mais estruturada e muito mais fácil de lidar com qualquer tipo de demanda que chegue para a gente no consultório. Ela é muito focada no aqui e agora e é estruturada. E ela tem como premissa a gente imaginar que não é a forma como as coisas acontecem, é como a gente interpreta o que aconteceu que determina o desfecho. Muitas pessoas têm o hábito de, por exemplo, alguém grita comigo, eu grito com você de volta. É um hábito costumeiro do senso comum, que é quem não é da área de saúde, ter. Eu grito de volta, aprendi assim, a minha vida inteira eu fiz assim, é o que as pessoas falam. Então isso é senso comum, isso é o que é passado de geração em geração. Não é que esteja errado, mas na maioria das vezes está errado. Então, se eu interpretasse de outra forma, por exemplo, eu ignorasse a pessoa, eu dei uma interpretação diferente. Então eu fugi do padrão e talvez eu tenha um desfecho melhor naquilo que eu estou pensando. Então a abordagem a terapia cognitiva comportamental, ela tem essa pegada, de modificar pensamento. Mudando a forma como eu penso, eu mudo a forma como eu me sinto. Então isso é muito mais interessante para a gente do que ficar muito tempo estendendo uma terapia só para talvez ganhar dinheiro, digamos assim. Ela tem, em muitos casos, uma duração muito curta, mas ela pode ter uma duração muito extensa. Tem um paciente que está comigo há 4 anos. Ele chegou com ideação suicida e depressão severa, mas hoje em dia ele está estável, mas ele prefere continuar na terapia para as demandas que acontecem na vida dele no dia a dia, digamos assim. Então, dentro do âmbito de saúde mental, a terapia cognitiva ela trabalha muito bem. E falando de saúde mental, o que é a saúde mental para vocês? Alguém sabe responder? Ninguém faz ideia, né? Então, saúde mental não tem a ver apenas com transtorno mental. Por exemplo, muita gente tem... Existe um estigma sobre psicologia, psicólogo, psicóloga e saúde mental. Eu não sou maluco. Na verdade, não é assim que acontece. A saúde mental é a forma como eu lido com o meu dia a dia, como os atravessamentos vão entrando na minha vida e como eu funciono diante deles. Por exemplo, eu posso ficar triste ou ficar feliz. Mas o que vai determinar se a minha saúde mental está boa ou não é o sofrimento que isso me causa. Sabe? Então, a saúde mental não está apenas relacionada ao transtorno que provavelmente alguém possa ter. Por exemplo, digamos que alguém seja esquizofrênico. Aí essa pessoa está em delírio. Aí as pessoas vão falar assim, fulano é maluco, fulano não está bem. As pessoas até inclusive tendem a estigmatizar essa pessoa, que é deixá-la de lado e seguirem suas vidas como se ela não existisse. Isso não é... Aí a saúde mental não só entra nesse momento, ela entra no dia a dia, por exemplo. Digamos que eu não estou bem no casamento, aí isso esteja me causando depressão. A minha saúde mental parou de ficar boa. É como se eu tivesse uma doença biológica que começou a me causar dor, começou a me causar sofrimento. Então, não apenas não é frescura, não é o jeito de ser da pessoa, fulano sempre foi assim, não. Às vezes, a maioria de nós tem alguém na família que tem um transtorno que está dentro do espectro ali do DSM-5, que é o manual psiquiátrico americano, e nem sabe. Aí lida com aquela pessoa de uma forma como o senso comum gosta de lidar. Então, os atravessamentos que a gente vai tendo durante a vida vai levando a gente a reagir de um jeito. Aí eu volto na terapia cognitiva, que é a forma como a gente interpreta o que aconteceu. Então, se a gente interpreta como todo mundo faz, como minha mãe fez assim, minha avó fez assim, meu pai fez assim, eu vou ter o mesmo desfecho que eles. Porque eu entendo que aquele desfecho é o normal, quando na verdade não. Eu posso ter um desfecho diferente, só que como todo mundo faz, a maioria das pessoas vai querer fazer também. É o que a gente chama de modinha psicológica. Sabe? Igual quando surge uma música nova, uma MC nova da vida por aí, cantando uma música. Todo mundo vai querer ouvir e vai querer aprender a coreografia. Então, tipo assim, você vai copiando comportamentos. E essa cópia de comportamentos é muito disfuncional para a gente, porque nós somos idiosincráticos. Temos um modo de pensar muito singular. Ninguém pensa igual a ninguém. Então a gente precisa agir conforme aquilo vai sendo atravessado para a gente. E não como a sociedade exige, ou às vezes até como a religião exige.
não entrando nesse mérito, mas às vezes uma forma de pensar muito rigorosa pode prejudicar a sua vida te causando sofrimento, mas ainda assim você consegue viver bem ou não com aquilo. A maioria das pessoas vive mal, mas elas preferem continuar seguindo, e aí é critério de cada um. Até porque as nossas escolhas não sendo feitas, as nossas escolhas não, os nossos sucessos na vida não sendo feitos, né, sendo construídos a partir das nossas escolhas. Se eu escolho fazer do mesmo jeito, eu vou ter o mesmo resultado. Se eu escolho fazer diferente, esse resultado pode ser melhor ou pior, vai depender da forma como eu vou lidar com aquilo. Deu para entender mais ou menos? Deu. Aí uma pergunta. Como é que a gente sabe qual é o momento que a gente realmente vai precisar de uma ajuda, de um profissional? Que assim, aquilo ali está realmente me causando muito sofrimento, aí eu vou procurar uma ajuda? Ou tem alguma coisa que possa dar um gatilho pra gente querer ajuda? Ou só quero ser diferente? Não, tudo que você falou faz sentido. A maioria das pessoas não vai procurar ajuda, ela vai procurar estratégias de sobrevivência, tipo, vai beber, vai fumar, vai usar drogas, vai conversar com um amigo. Aí o amigo vai dar aquela opinião completamente parcial, cheia de julgamentos, segundo a visão dele de mundo sobre aquilo, e aquilo, de certa forma, vai aliviar aquele processo. As pessoas vão buscar alívio em algum lugar, e não eliminar aquilo da vida. Mas a maioria das pessoas só busca ajuda mesmo para tratar alguma coisa quando ela está no fundo do poço. Ela viu que ela já tentou de tudo. Ela já foi, sei lá, buscou uma ajuda religiosa, buscou empréstimo, trocou o casamento, saiu na porrada, digamos assim, muita gente faz isso, sabe? Quando ela chega no fundo do poço, ela vê que não existe mais, ela busca ajuda religiosa, ela busca ajuda psicológica. E essa ajuda psicológica, geralmente, ela não oferece um resultado imediato. Digamos que eu tenho 50 anos e passei a minha vida inteira agindo de um jeito. Não vai chegar no consultório de psicologia, eu quero que você me ajude a resolver isso em uma sessão. Se isso acontecesse, se isso fosse possível, o trabalho de psicólogo seria o melhor do mundo. Com certeza. Resolveria a vida da pessoa. E quanto trabalharia uma sessão de psicologia? Né? Nem quando você tem, por exemplo, uma doença terminal, um câncer, você chega no consultório do oncologista, ele não vai resolver sua vida em um dia, vai ter um tratamento, vai ter um tempo, você vai passar sofrendo muito tempo com a quimioterapia, a radioterapia e outros processos até que você possivelmente possa ou não ficar curado. A mesma coisa acontece com alguém que busca tratamento psicológico. Você não vai passar por aquilo de uma forma imediata. Se a demanda for uma demanda curta, mas que te gere sofrimento, aquilo pode acontecer em 8 sessões conseguir resolver. Mas tem pacientes que passam a vida inteira aquilo. Um paciente esquizofrênico, por exemplo, ele sempre vai precisar de tratamento. Sempre vai precisar de ajuda psicológica, porque além da ajuda medicamentosa que ele precisa para ele não delirar e para ele não alucinar, a esquizofrenia é degenerativa, então não tem cura. Ele vai ter que viver com aquilo. E se ela for uma esquizofrenia paranoide, que a gente considera até um pouco mais leve, às vezes, né, no caso, nem sempre. Então, além da esquizofrenia em si, ele tem a paranoia, que é aquela desconfiança absurda de tudo. Né? Então, não tem como a gente falar assim, vai ser rápido o tratamento, mas as pessoas querem essa rapidez. Né? A gente tem um imediatismo muito grande na vida da gente, então é muito complicado lidar com isso. Já aconteceram casos no meu consultório de conseguir resolver demandas de paciente em 8 sessões, mas eu só tive essa premissa 2 vezes na vida, nesse tempo todo que eu estou trabalhando. E geralmente também as pessoas tendem a abandonar o tratamento porque elas querem, como eu falei anteriormente, esse resultado imediato. E quando isso não acontece... Já chegam ansiosas, né, para terminar e aí piora... Exatamente. A ansiedade vai bater... Ela chegou no consultório, ela já chega travada. Imagina você abrir sua vida para um estranho. Você falar seus segredos mais cabeludos, digamos assim, para alguém. E você precisa falar, porque se você estiver mentindo, eu não consigo te ajudar. Né? Por exemplo, eu tive um caso de um religioso, não vou citar qual linha religiosa, que ele ia para a sessão e todas as vezes quando ele chegava, antes de ele chegar na sessão, já passei lá na minha mesa de programa preferida, agora posso falar. E a mulher dele pediu para ele ir para terapia achando que ele era depressivo. E não era nada disso. Entendeu? Então, ele falou a verdade, de fato, eu agradeci por isso, por ele me contar a verdade, ele poderia nunca contar.
mas eu poderia descobrir através de uma contradição dele durante as conversas, né? E eu fui para a expectativa, porque ela falou, vou tratar de um depressivo. Não, era uma coisa completamente diferente. Ele queria lidar, ele queria uma aceitação do que ele faz. Aí vocês me perguntam, Rubem, mas é errado fazer isso? Não sou eu que decido. Não sou eu que tenho que dizer para o paciente o que ele vai fazer. Eu oriento. Eu busco com que você ache a resposta dentro de você. Eu não te digo o que você vai fazer, porque se eu dissesse isso, eu teria um monte de Rubens andando por aí segundo a minha imagem e semelhança. E não é assim que acontece. Então, esse rapaz, ele estava consciente do que ele fazia, consciente da religiosidade dele, só que ele não se importava. Ele sabia daquilo, mas ele não se importava. E para ele estava tudo bem. E ele queria apenas uma forma de lidar com aquilo com a esposa. Como não havia uma forma possível disso acontecer, pelo menos eu acredito que não existe uma mulher que queira que o marido fique com o garoto de programa e com ela ao mesmo tempo. Ele abandonou a terapia e foi seguir a vida dele. Eu não sei o que está acontecendo até hoje, mas mais ou menos é assim que funciona. Eu já tive um caso de um rapaz também, trazendo uma questão de imediatismo, e às vezes, mesmo que um caso seja muito grande, você consegue lidar com ele de uma forma mais tranquila. De um rapaz que era satírico. Vocês já ouviram falar em ninfomania? Já. Então, aquela compulsão, né, sexual gigante. Ninfomania, ela é apenas relacionada a mulheres. Quando é relacionada a homem, a gente chama de satirise. Aí eu tinha um paciente satírico que ele buscava sexo incessantemente. Todos os dias ele precisava fazer sexo. Só que esse sexo não era com a esposa. Tinha que ser com qualquer uma. Se fosse com a esposa, beleza. Se não fosse com ela, tudo bem também. Aí ele buscava com qualquer uma. Se passasse uma senhorinha na rua de 70 anos, ele ia tentar ser amigo. E provavelmente ele ia conseguir. Era desse nível. Então, durante as sessões, o telefone dele começava a ter 1000 mensagens. Eu, cara, você pode botar no silencioso por gentileza? A gente não consegue trabalhar. Aí eu, que tanta mensagem são essas? Ele falou assim, olha pra você ver que eu não estou mentindo. Aí ele, posso ler? E era de fato mesmo, muitas mulheres mandando mensagem. Pergunta, esse cara era bonito? Não, mas ele tinha uma boa lábia. E o satírico normalmente ele é muito inteligente, ele consegue ser muito simpático, ele consegue ser muito charmoso e realmente funciona. Nem sempre o estereótipo de beleza vai funcionar nesse caso. Aí tudo bem. Nesse caso, eu imaginei que fosse, vou ficar com esse cara pelo menos um ano. Não, mas era um lance de comportamento muito mínimo para ele resolver pular aquilo. Dentro da terapia cognitiva existe uma técnica chamada cartão de enfrentamento. O que é isso? Eu vou pegar uma imagem e vou associar essa imagem a uma frase que faça efeito na sua vida, que impacte a sua vida. Aí, conversando com ele mesmo me deu a deixa de que ele não tinha fotos nem da esposa e nem da filha, porque isso faria com que ele refletisse o que ele estava fazendo. Aí essa foi a deixa. Eu pedi para ele fazer uma blusa com a foto da esposa e da filha. E ele colocou isso em todos os lugares, e isso reprimiu o comportamento dele por um tempo. Em 8 sessões, ele restaurou o casamento e conseguiu parar esse comportamento. Rubem, ele ficou curado? Não. Sabe? Então, se chama essa satirise até de síndrome de Dom Juan. Ele sempre vai ser assim. Provavelmente ele pode estar repetindo esse comportamento, mas ele pode estar repetindo esse comportamento em espaços maiores. Né? Surtos, né? Tipo assim, eu não aguento mais, eu vou lá, faço. Porque isso vai fazer com que talvez a esposa dele não perceba. Então você não curou ele? Não sei. Ele não está mais comigo, eu não tenho como te dar essa resposta. Mas a solução para aquele problema que ele pediu foi resolvida. E tem que partir da pessoa também, né? Exatamente, tem que partir da pessoa. Ele mesmo achou que naquele momento estava demais, precisava. Tanto que ele me buscou para ajudar. Não foi intencional, ele não sabia que eu era, simplesmente ele jogou no aplicativo onde eu sou cadastrado, ele me achou, foi a sessão e a gente conseguiu resolver. Mas já peguei casos também de satíricos que a esposa sabia, mas por ela ter um transtorno de dependência emocional, ela não largava o marido, e ela estava com ele há 16 anos sabendo que ele traía praticamente todos os dias. Mas a gente conseguiu reverter isso, só que levou bem mais tempo, levou um ano. E hoje em dia eles estão bem, postam fotos, me seguem no Instagram, estão super de boa com o casamento deles. Mas aí é uma resiliência gigantesca. Imagina vocês duas, casadas há 16 anos, e o marido de vocês está indo. Acho que não rolaria. Eu acho que na primeira traição já não rolaria. Mas tem mulheres que se propõem a isso, assim como também tem homens que se propõem a isso.
E aí vai muito da pessoa. Então, esse casal, olha o espaço de tempo temporal, 16 anos até alguém chegar no fundo do poço. E o fundo do poço para esse casal, por exemplo, foi quando ele ficou com uma menina de 16 anos que era a sobrinha dela. Então tinha zero respeito por qualquer coisa. Não existe um parâmetro, eu não vou pegar a sobrinha da minha esposa porque, a sobrinha da minha esposa. Não existe esse parâmetro satiríaco e nem para ninfomaníaca. É sexo, então tipo assim, é um pedaço de carne que eu quero usar. E assim que é feito. Funciona mais ou menos do mesmo jeito para o pedófilo. Só que num padrão de escala menor, digamos assim. Né? Então, respondendo de novo a sua pergunta, não existe um jeito certo de acontecer. Simplesmente a pessoa sabe. Ela vai lá, ou ela chegou no fundo do poço, ou a família levou a força, e às vezes quando leva a força existe uma resistência, mas essa resistência pode ser quebrada e você pode resolver aquilo. Mas essa resistência pode gerar também que você não consiga criar vínculo com o paciente. Então você tem que ter muito tato, muito talento para lidar com isso. E normalmente acontece do paciente realmente ter muita dificuldade de criar vínculo. Ele começa a esconder muita informação, ele não confia em você, não gostei de você, você não parece psicólogo. Eu já tive uma pessoa que chegou no consultório e falou, você é psicólogo, você é surfista, tudo tatuado. E tem que ter cara, não entendi. Existe um padrão para psicólogo? Aí tive outra que falou, não, a minha filha prefere que seja uma mulher. Mas a sua filha está do seu lado, ela não falou nada. Quem está falando é você. Quem sabe sou eu. Então não é a filha que é o problema. Exatamente. Entendi. Então tem essas coisas que a gente tem que lidar. Tem marido ciumento também que fala, tipo, chega no consultório e vai com a mulher, não, nem entra. Olha pra minha cara, acha que eu vou ficar com a mulher dele. Né? Então, tipo, tem várias questões que você tem que lidar. Tem, por exemplo, pessoas que têm um pensamento muito engessado. Vivi a minha vida inteira assim. Quem é você para mudar meu pensamento? Aí vai 2, 3, 4 sessões. Viu? Falei que não ia mudar nada. Mas ela sabe, ela vai ser contrariada. Por orgulho da braça torcida. Isso acontece muito com pacientes narcisistas. Por exemplo, eu tive um senhor que o mundo inteiro estava errado, mas só ele estava certo. Aí eu falava para ele, fulano, não é possível que todo mundo esteja errado e só você esteja certo. Mas eu vou te provar por A mais B. Quando ele vinha com a prova, a gente refutava essa prova. Né? Aí ele ficou aí por umas 8 sessões, mas ele só queria, por exemplo, me desafiar. Ele não queria ser tratado, isso acontece bastante. Um outro tipo de paciente que é raro encontrar, dificilmente se encontra, mas que faria muito isso seria um paciente perverso. Sabe? Ele vai ao consultório só para desafiar você, porque ele não se importa com o que ele faz. Ele só vai lá para tentar desafiar você. A gente pode falar um pouco sobre... Ficou alguma dúvida sobre saúde mental, como funciona, os gatilhos, como as pessoas procuram? Então, se deu para entender bem. Deu para entender bem? Deu. Falar um pouco sobre depressão agora. O que vocês acham que é depressão? Quem sabe responder? Eu associo muito a tristeza. Tem também. Nem sei. A minha prima teve depressão sorridente, acho que foi isso o nome. Depressão? Depressão sorridente, o nome que se fala. Depressão assim, ela aparentemente estava bem, só que em casa era remédio com bebida e misturando tudo e cada vez piorando mais. Mas assim, ela aparentemente para os outros, até em vida de Instagram e tudo, que ela parou de postar as coisas, ela estava bem. E ninguém sabia que ela estava passando sozinha na casa dela, ela morava sozinha e tal, até que pegaram muitas caixas de remédio na preta, com bebida, com tudo, e ela falou para tratar aquilo. Mas ela falou alguma coisa de depressão sorridente, como se a pessoa assim não aparenta que está daquele jeito. Sim, a depressão ela tem isso que vocês falaram, essa tristeza profunda, mas ela é muito mais caracterizada por uma perda de vulnerabilidade. É uma perda de vontade de fazer tudo. Sabe? Eu não consigo ver alegria em mais nada. Isso acontece porque a química do nosso cérebro fica disfuncional. Então ela vai sempre te induzir a achar que tudo é chato, tudo tem um viés negativo. E na verdade acontece de fato mesmo. Quando a depressão está mais leve, você consegue ter uma funcionalidade ainda. Mas quando ela passa para moderada e avança para severa, quando ela está na severa, você perde completamente a funcionalidade. Você não faz mais nada, você abandona o emprego, você abandona o casamento,
você tem uma ideação suicida muito presente, com planejamento e execução às vezes, sabe? E ela pode ser caracterizada de várias maneiras, mas eu vou falar aqui de 4, as que mais acontecem. Né? Tem a depressão clássica, que talvez seja essa que a sua amiga falou, que é uma depressão que ela tem esses sintomas que eu falei, mas ela se apresenta muito mais presente na sociedade, ela é muito mais, tem uma porcentagem maior, digamos assim. Existe uma depressão sazonal, que ela é muito mais persistente, né, em países do hemisfério norte, por causa da pouca presença de sol. Aí, na época de inverno, que é muito mais prolongado, você tem esses episódios de depressão. Existe a depressão atípica, que é uma depressão que ela é muito caracterizada pelo sono profundo e pelo descontrole da alimentação. Por exemplo, uma pessoa pode dormir 14 horas por dia, sabe? Ou até mais que isso. E existe um transtorno também de alimentar, que ela come muito ou ela não come nada. Isso pega mais jovens entre 13 até 23 anos. Tem uma faixa etária que acomete essas pessoas. E existe o transtorno depressivo maior, que é esse bem mais severo, que pode acontecer também da pessoa ser... Na verdade, todos são transtorno depressivo maior, mas existe esse mais severo, digamos assim, que pode acometer pessoas que elas não consigam sair do quadro em si. Elas estão tão profundo que elas, às vezes, não saem, ficam com aquilo pro resto da vida. Esse paciente que eu falei para vocês anteriormente, que eu estou com ele há 4 anos, ele chegou com essa depressão bem exacerbada, ele planejou realmente o suicídio, só não tentou, mas quase tentou. E em alguns casos diferentes do dele era necessário a internação. Porque se você deixar a pessoa sozinha, ela se mata de fato. Então ela precisa passar por aquele período ali, que é como se fosse uma desintoxicação, para poder se recuperar. E depois que a pessoa tenta o suicídio, ela fica meio que marcada pela sociedade. Então isso gera muito estigma também, muito mais preconceito dos outros. As pessoas, eu ouço parentes falarem, inclusive, fulano tentou se matar já, fulano é maluco. Sabe? Então existe muito estigma em relação a qualquer tipo de transtorno mental. Ainda sobre depressão, é muito comum que a sociedade pense também que é frescura. Que é falta do que fazer, é falta de Deus, é falta de alguma coisa. Sempre é falta de alguma coisa. Mas a única coisa que está faltando de fato é a atenção. É a atenção de quem está ao redor de perceber que aquilo não é um momento em que a pessoa está conseguindo lidar sozinha. Que ela precisa de fato que você ajude. Quando a pessoa posta no Facebook, por exemplo, ou no Instagram, aquelas frases feitas, que você Instagram da depressão, hoje pensei em tirar minha vida, o mundo não faz mais sentido. Ou você mesmo conversando com a pessoa, você pega essas falas na pessoa, silenciosamente, ou de forma velada, ela está tentando te dizer que você está pedindo ajuda. E a gente não presta atenção nisso. A gente diz, qual é a nossa postura, normalmente? Estou me colocando no meio porque eu já ouvi isso também. Qual é a nossa postura? E fulano só fala disso, que saco, fulano está sempre triste. Então fulano sempre está no outro, nunca está na gente. Ou também a gente não querer incomodar, se meter na vida do outro, Não, também existe isso. Não tem intimidade. O fato de que eu já tenho problema, não quero mais problema na minha vida. Eu acredito que essa seja a postura mais comum. Fulano é um saco, parei de falar. Entendeu? Então, geralmente a depressão ela vai pegando isso, porque ela vai te isolando cada vez mais. Cada vez mais você não encontra ajuda. E se você não encontra ajuda, o que eu vou fazer? Chega num nível de desespero e desesperança tão grande que tirar a própria vida parece ser a solução. Sim. Quando a gente tem uma perda, por exemplo, eu perdi meu irmão com 23 anos, a depressão é a tristeza? Como é que eu posso dizer? A falta, a perda, porque eu perdi ele num acidente de moto. Aquilo me chocou muito. E eu entrei em depressão 1 ano, 2 anos depois. Eu não sabia o que era. Sim. Eu fui tratada direitinho, mas era aquela busca, sabe, por ele que eu não tinha mais. Isso tem a ver com a depressão? Tem sim. A gente chama de depressão do luto, O luto
a perda de uma pessoa, a perda de uma relação, ela pode ocasionar depressão. Existe uma diferença entre tristeza e melancolia. Tristeza, eu tenho o objeto da tristeza. A pessoa está ali, ou alguma coisa que eu perdi, eu consigo ver aquilo. Na melancolia, eu não tenho esse objeto. Então, na melancolia, eu não sei a tristeza. Eu não sei porque eu estou sentindo isso. Isso é muito relacionado à depressão. Eu não entendo porque eu estou triste. Entendeu? Mas nesse caso que você citou, por exemplo, o que pode ter acontecido é que você pode ter recalcado essa tristeza. Por exemplo, as pessoas costumam associar recalque à inveja. E não é isso. Recalque é um trauma que eu levo para o inconsciente e não dou conta dele. Eu não dou conta daquilo naquele momento, então meu cérebro acha um jeito de bloquear. Só que esse bloqueio ele vai sair em algum momento. E quando ele sai fazendo bagunça. É como um cachorro que está feliz e sai se bagunçando tudo. Quando eu consigo dar conta de um trauma, eu consigo resolver aquilo, a gente chama de sublimação. Eu dou conta daquele problema naquele momento. Quer ver um exemplo de sublimação? Pega um exemplo de luta. Alguém que está lá no luta, aquela pessoa que está fazendo escândalo. Eu vou com você. Não, vai interno lá. Deixa eu olhar de novo. Essa pessoa está colocando aquelas emoções todas para fora. Ela está sublimando. 6 meses depois, aquela pessoa vai estar tranquila. Agora, aquela pessoa forte que está lá, que não derruba uma lágrima, e que a gente supõe que ela seja forte, normalmente ele recalcou o problema. E ele recalca aquilo, e no momento em que ele estiver mais frágil, vai ser o momento que o recalque vai bater na porta. Dá um start, né? E vai sair. Aí você desenvolve a depressão, porque vai ser aquele trauma que você não resolveu e outro em cima. Aí vai ser mais difícil de lidar com a situação. Isso aconteceu comigo mesmo. Eu segurei a minha mãe, né? Assim, ela perdeu o único filho dela. Então, no momento eu não chorei nem nada. Mas depois, meses depois, é que eu vim sentir. Aí que eu vim sentir saudade, a perda dele. E era meu único irmão, né? Eu sou a mais velha de todos. Uma saudade. Agora não, agora eu sei lidar. Tem dias que eu sinto saudade, eu choro. Mas aí eu falo, desculpa, segue teu caminho. É assim que eu faço. Sim. Entendeu? Mas eu sinto saudade dele. A gente nunca vai deixar de sentir falta daquela pessoa que a gente perdeu. A gente transforma esse sentimento. Por exemplo, no luto de uma relação. É muito comum, e talvez as pessoas nunca digam para a pessoa que está com ela no momento, que ela ainda gosta da outra pessoa. E é comum que ela goste mesmo dessa outra pessoa, mesmo que o relacionamento tenha terminado, sei lá, 10 anos. Por quê? Porque esse sentimento foi transformado. Ele vai ter um lugarzinho guardado na sua mente lá, mas você sempre vai lembrar daquela pessoa com um certo carinho, não só com a parte ruim do término, porque todo término ele tende a ser doloroso. Não existe, mesmo que você viva 60 anos casado e seu casamento seja feliz, quando a outra pessoa morrer, vai ser doloroso. E é provável que, se você viveu 60 anos casado, você não aguente essa separação. E algum tempo depois você faleça também. Até pela questão de idade, né? Seria uma coisa bem lógica. Então, a gente transforma isso. Aí, como você falou, hoje em dia eu consigo lidar. A gente chama isso de um luto bem sucedido, mesmo que tenha demorado muito tempo. Normalmente, em período de luto, existe 6 meses você consegue ficar um pouco mais estável. É quando a gente diz, fica mais suave com a situação, você consegue viver bem. Mas não existe um período na literatura que seja, uma coisa correta. Em 3 meses você resolve isso. Não. Existem também as estratégias de sobrevivência que a gente adota. Por exemplo, num término de relação. Eu terminei hoje, mas mês que vem já estou namorando de novo. E aquele ali é meu presente de Deus. Estou apaixonado. Isso é uma mera substituição, ou seja, é um erro cognitivo. Eu vou lá e coloco uma pessoa no lugar para que eu não sofra tanto. Então eu estou tendo uma demanda de atenção e de alegria que estão sendo supridas. Mas eu amo essa pessoa? Não. E o que acontece com essa pessoa, normalmente? Quase na maioria dos casos, ela vai sofrer todas as minhas projeções. Tudo que a pessoa X fazia, eu vou se eu identificar aqui, que pode acontecer, porque a gente tem atitudes parecidas, tá vendo? Fazer igualzinho fulano. Essa pessoa X vai ter uma relação horrorosa. Por quê? Porque ela entrou numa relação em que ela estava pronta, mas a pessoa que assumiu a relação não estava. Né? Num exemplo de luto de perda, meu pai morreu. Se eu não tiver um período de luto satisfatório, não sublimar isso, eu posso levar para as bebidas, para o álcool, para a agressividade,
para compulsão por sexo, para qualquer outra coisa. Alguma coisa que substitua aquela ansiedade, aquela agonia, aquela angústia que eu estou sentindo. A angústia de todas as emoções é a pior, porque é o único que vai para o inconsciente. Quando você já ouviu falar, mas eu estou muito angustiado. Mas você não ouve muito as pessoas falarem, hoje eu estou, deixa eu ver, muito emocionado, hoje eu estou muito, não é comum acontecer, eu estou muito feliz. A pessoa sempre fala, ela sempre fala do que é ruim. Né? E existe a cultura de que falar do que é bom já inveja nos outros também, até por isso. Mas eu estou angustiado por quê? Porque a angústia é o único afeto que vai para o inconsciente. E isso gera um descontrole muito grande na gente, sabe? Sobre depressão, vocês querem falar mais alguma coisa? Eu tenho uma pergunta. Você falou que a depressão é às vezes um sinal que a pessoa precisa de uma atenção. Sim. Então é nesse caso que os familiares, as pessoas, os amigos, as pessoas próximas têm que pedir para a pessoa procurar ajuda ou de certa forma, não diria impor, né? Mas enfim, ser mais firme e levar a pessoa para procurar uma ajuda. Sim. Se os familiares perceberem isso, seria interessante conversar com a pessoa. Porque se ela for maior de idade, você não pode impor isso. Ela vai se quiser. Mas se for menor de idade, você pode sugerir e sim levar, mesmo que a revelia. Mas pode existir uma resistência desse menor de idade de lidar com a terapia. Mas seria interessante sim que os parentes percebessem e conversassem de forma adequada, ou pelo menos sugerissem que a pessoa vá à terapia, porque ela pode levar um tempo que pode ser crucial na cura até chegar ao psicólogo ou mesmo a medicação, né? Falando em medicação, você citou no exemplo que você deu que ela usava medicação por bebida, não era isso? Então, esse é um outro problema também que os pacientes enfrentam de forma muito crônica, assim, digamos assim. A maioria das pessoas hoje em dia bebe, e algumas fazem uso de drogas, né? Então, tipo, quando você faz uso de medicação controlada por isso, existe uma coisa chamada efeito rebote. Ela pode acontecer no dia seguinte ou nos próximos dias ao uso, sabe? Que vai te dar uma sensação de desesperança, de angústia 1000 vezes pior do que você estava sentindo antes da medicação. Então, isso deve ser uma coisa que não deve ser usada. A medicação controlada, antidepressivo, antipsicóticos, ansiolíticos, com bebida ou com drogas. De forma alguma, eu sempre oriento os meus pacientes a não fazerem isso, mas como fala para as paredes. Aí ele chega, ele some por um tempo, porque ele fica com vergonha, e até porque ele não está em condições de sair de casa. Aí quando ele volta 1000 vezes pior do que aquele início. Respondeu. A Priscila perguntou aqui no ao vivo que ela chegou agora e ela queria saber se tem algum sinal, algum indício de quando a pessoa precisa de ajuda. Existe sim, existe o comportamento da pessoa, muda, sabe? Tem alguém que você conhece de um jeito, né? Aí a pessoa está se isolando mais, está faltando a escola se for menor de idade, está faltando o trabalho, ela perdeu o gosto por fazer as coisas. Digamos que a pessoa era muito animada, ia para os bares da vida, saía todo final de semana e de repente ela para de fazer isso. Aí você pode observar se essa pessoa terminou uma relação, se ela perdeu um emprego, se alguma coisa de fato está acontecendo. Existe um gatilho na vida da pessoa que desencadeou isso. Então, você, além de observar o comportamento dela em si, você tem que dar uma voltinha no passado e ver se aconteceu alguma coisa antes. Aí você consegue prestar atenção, o fulano está fazendo isso e por isso. Só que a gente não faz esse raciocínio, né? A gente simplesmente acredita que a pessoa mudou e deixa quieto, porque não é problema nosso. A gente só é problema nosso se for minha esposa, meu marido, meu filho, minha mãe, um irmão, por exemplo. Mas fora isso, ou se for um amigo muito chegado. E até um bom exemplo é um amigo muito chegado, que você pode prestar se ele mudou de comportamento. Ele está ficando mais isolado, ele está saindo menos, ele parou de falar com você como ele falava, alguma coisa literalmente pode ter acontecido. Só que, se você for uma pessoa que demanda muita atenção, você pode entender o que mais uma pessoa que não quer falar comigo, aí deixa pra lá. A Priscila perguntou como é que a gente faz essa abordagem sem causar estresse ou invasão, né? Tem muito talento. Tem aquele tato, né, para falar, para conversar. Porque normalmente essa pessoa ela pode estar de saco cheio de todo mundo estar perguntando a mesma coisa. Entendeu? Então o que você pode fazer é oferecer ajuda. Falar, eu estou aqui caso você precise. Essa fala em si já leva para a pessoa, já é uma posição diferente do que... Falando, o que você tem? Você não era assim? Coragem, vamos. Sabe? Então, pronto.
eu estou aqui caso você precise, tudo bem? Já deixa a pessoa livre para falar com você. Ela sabe que existe um caminho ali que ela pode seguir. E você fez diferente de todo mundo, sabe? Você não é só mais um. E ela espera isso de você, principalmente se você for muito chegado. Ela espera que você observe. E se você não observa, justamente aquela pessoa que está ali, que ela esperava que isso acontecesse, é claro que a gente não corresponde às expectativas de todo mundo. E nem é normal que isso aconteça. Se eu espero que alguém corresponda às minhas expectativas em 100%, o problema não está no outro, está em mim. Sabe? Mas as pessoas esperam que a gente corresponda pelo menos a uma quantidade saudável disso. E se a gente é muito chegado, se eu sou casado com essa pessoa, por exemplo, então é normal que eu perceba. Se eu não percebo de fato, realmente, eu não estou prestando atenção. Se eu não estou prestando atenção, existe um problema. Né? E por falar em o que os outros falam, eu só queria dar mais uma orientação. Por exemplo, a gente fala muito dos outros também, né? Mas tirando, se você de fato realmente conhece a pessoa que a gente está falando, o que a gente fala sobre os outros geralmente não diz sobre os outros, diz sobre a gente. Né? Porque existe uma coisa que sou eu, o Rubem, no dia a dia. Mas meus pacientes, por exemplo, só me conhecem como psicólogo. Ah, se meu paciente me visse tomando cerveja no bar, eu falo, o Rubem bebe. O Rubem tem vida. Então, tipo assim, ele me conhece segundo a visão que ele tem, psicólogo. Mas ele não me conhece. Ah, tá, então ele vai falar de mim como? Segundo o que ele conhece, correto? Isso. Então, essa é a diferença. Geralmente o que a gente fala sobre os outros, a gente fala sobre o comportamento que a gente vê. E não sobre o comportamento que de fato a pessoa executa. Por exemplo, um exemplo claro disso é as pessoas falam assim, foi o que você falou no início, tem cara para isso, tem cara para aquilo, tem cara para... por exemplo, a mesma coisa que chegar para alguém e dizer, você não tem cara de gay, não tem cara de viado. Mas existe uma cara para isso? Uhum. Por exemplo, um pedófilo, você consegue identificar? Um psicopata, você consegue identificar? Não. Mas uma pessoa com um olhar mais apurado conseguiria, né? Falando tipo um psicopata, por exemplo. Porque o psicopata ele não sofre de ansiedade. Então, tipo, diante dos problemas mais difíceis, ele vai estar ali super controlado, levando a vida dele embora. Mais alguma pergunta? Não, aí acho que já respondeu o que ela perguntou aqui também. Sim. Vamos mudar um pouquinho então para ansiedade. O que vocês acham que é ansiedade? Então, eu ouvi uma vez que a depressão você fica preso no passado e a ansiedade é justo o futuro, né? Exatamente. Depressão, a grosso modo, a gente definiria como excesso de passado, estresse, excesso de presente, e ansiedade, excesso de futuro. Esse excesso de futuro gera uma coisa, um erro cognitivo chamado catastrofização. Que é, por exemplo, eu ter um problema, aí ter outro em seguida, ter outro em seguida, e ter outro em seguida, e vai uma bola de neve. Aí as pessoas acham que os astros se alinharam, que Deus está contra elas, e que não sei mais o que, mas é só uma série de coincidências ruins que aconteceu naquele dia que fazem com que você vá catastrofizando cada vez mais. Vou citar um exemplo de um paciente. E é real isso. Fizemos a sessão, né? Ele foi trabalhar no dia seguinte, chegou no trabalho, o chefe conversou com ele normalmente, 2 horas da tarde, o chefe chama, o demite. Só que ele já estava brigando com a esposa, e essa briga com a esposa foi o motivo que trouxe ele para a terapia. Aí quando ele liga para ela e dá a notícia, o que ela faz? Briga com ele? Exatamente. Então eu já tinha um problema, perdi o emprego, liguei para a esposa para avisar, já estou estressado, brigo mais ainda, pego meu carro, vou embora. Chego na linha amarela, meu carro quebra. Quando meu carro quebra, eu fico ali um tempão esperando o reboque, sou assaltado e levo meu celular. Ai, Jesus! Parece aquele filme Um Dia de Fúria, né? Aí eu cheguei em casa às 10 horas da noite. E o que acontece quando eu chego em casa? Eu não estou respondendo as mensagens de WhatsApp. Não. A mulher foi embora? Não. Tem a ver com a mulher. Ai, Jesus. Só faltou porrada. Eita, nós. Voa panela, voa tudo. Exatamente. Ela não sabia o que estava acontecendo. Para ela catastrofizou de lá. Ou seja, para de me responder, não quer falar comigo. Nosso casamento não presta. E o cara sem saber, sem conseguir falar. Então, tipo, um evento atrás do outro foi gerando essa catastrofização. Foi deixando ele mais ansioso, ela mais ansiosa, e foi gerando esse problema. A ansiedade é uma coisa que é boa na nossa vida, sabe? Ela nos previne, ela nos dá um medo, nos dá a estratégia de sobrevivência, né? Impede que a gente faça besteira. Por exemplo,
Uma pessoa muito ansiosa, se tivesse que sentar aqui no meu lugar hoje, não daria essa palestra. Não estaria aqui conversando com vocês. Mas uma pessoa livre de ansiedade faz isso tranquilamente. Não quer dizer que eu esteja completamente livre de ansiedade, sabe? Todo mundo tem ansiedade, isso é bom até. Mas quando isso me gera sofrimento, aí existe um problema, né? Então eu tenho que saber perceber essa diferença, sabe? Do transtorno de ansiedade, um transtorno de ansiedade generalizada, um transtorno de pânico que está incluso dentro disso, uma agorafobia que está inclusa dentro disso, ou somente crises de pânico que também estão inclusas dentro disso. Eu tenho que saber essa diferença e conseguir lidar com isso. Ah, então, se a ansiedade todo mundo tem e vai existir para sempre, não tem cura? Pode ser que sim. Sabe? A cura vai existir a partir do momento em que eu deixo isso estável, eu deixo isso em homeostase, eu não tenho problema em lidar com essa situação. Sabe? Por exemplo, eu vou fazer uma viagem semana que vem e eu fico desde hoje sofrendo, conferindo se mudou o bilhete do avião, se vai atrasar, ou se a minha mala está faltando alguma coisa na minha mala. Sabe? Por quê? Porque isso vai gerar um sofrimento, uma ruminação desnecessária, né, na minha vida. Então eu preciso ter esse controle, mas a maioria das pessoas não consegue. Rodrigo, você é sempre assim. Eu preciso de medicação. Ou eu tomo uma medicação, de fato, vai diminuir um pouco a minha ansiedade, mas os meus pensamentos vão continuar os mesmos. Por quê? Porque não existe uma medicação que mude seu pensamento. Porque existe uma ressignificação do que eu penso, uma estratégia, né, que pode fazer com que a gente mude essas coisas todas. Mas existem alguns movimentos, né, algumas dicas que podem fazer com que a gente baixe um pouco a ansiedade. Uma delas é a gente aceitar que ela existe. Eu não consigo controlar desfecho, eu não consigo controlar o que vai acontecer, eu não consigo controlar o futuro. Sabe, não adianta eu tentar imaginar que vai acontecer um apocalipse zumbi e eu vou ter que estocar comida. Sabe, porque está tendo a guerra, ou a guerra na Rússia vai ter uma guerra, terceira guerra mundial. Pacientes já falaram isso, estavam preocupados com isso, com a guerra na Rússia. Eu falei, fulano, vamos baixar um pouco a bola, não vai acontecer. E se acontecer? A guerra está acontecendo, mas não quer dizer que vai acontecer uma terceira guerra mundial. Porque o pensamento da época da última guerra para cá já é diferente. Começaram a existir as bombas atômicas naquela época, né? Então, a gente tem que aceitar o que existe e parar de catastrofizar a partir dele. Né? Uma outra dica que a gente pode fazer também é uma técnica de respiração chamada respiração diafragmática. Sabe? Eu paro num lugar isolado e faço essa respiração. Eu puxo o ar e solto em 4 vezes, lentamente. Puxo e solto em 4 vezes, lentamente. Faço isso por 10 vezes, espero 1 minuto e faço mais 10 vezes. Isso vai fazer com que essa retenção de pensamento em fazer o exercício faz com que eu pare de pensar naquilo. E ao parar de pensar naquilo, as sensações físicas que eu estou tendo, elas param, cessam por um tempo e eu consigo ter uma tomada de pensamento melhor. Né? Por falar em parar de pensar naquilo, uma outra técnica também é você prestar atenção no entorno. Eu posso estar muito ansioso, mas de repente eu posso estar acompanhado de alguém que está conversando. Então, prestar atenção de fato nessa conversa. Não é como se a pessoa estivesse do meu lado, ali falando, e eu pensando em mil coisas. Exatamente, a palavra é essa, está viajando. Então, se eu prestar atenção naquilo de fato, eu consigo controlar melhor, né, essa situação. Então, são 3 técnicas simples que a gente consegue lidar um pouco melhor com a ansiedade. Mas, Rubem, mas isso não vai fazer com que o meu transtorno suma? Claro que não. Mas vai fazer que você tenha uma melhora na vida no dia a dia. Agora, você precisa buscar ajuda para que isso aconteça. Né? Muitas pessoas não buscam ajuda por questões financeiras, mas muitas mesmo, a grande maioria não busca ajuda por preconceito com a psicologia em si, né? com o tratamento em si, por acreditar que vai dar certo e querer que aquilo dê certo de uma forma muito rápida, como eu falei lá no início. Né? Então, a questão não é estar ansioso e não fazer nada, a questão é estar ansioso e buscar ajuda qualificada para aquilo. Né? Porque buscar, uma paciente paranoide que eu tive, todas as vezes que ela sai da sala, ela fala, agora sim eu vou relaxar, vou tomar minha cerveja. Então, tudo bem, eu parabenizava ela pela postura e deixava ela ali, mas outra semana ela estava lá de novo. Mas eu sempre comentava, a cerveja não deu certo de novo. E para entender aquilo, não como uma forma vingativa, mas para entender que aquilo só fazia o quê? Dava um certo alívio, porque burlava os pensamentos. Eu vou ficar momentâneo, bêbado, né? Exatamente, eu vou ficar bêbado, vou ter aquela fuga momentânea ali. Exatamente isso.
sabe? Agora, voltando lá no início da terapia cognitiva, que eu falei no início, vou explicar um pouco sobre o modelo cognitivo, que é uma forma para vocês entenderem como a depressão funciona, como a ansiedade funciona e como a gente talvez consiga lidar melhor com isso. O modelo cognitivo da gente geralmente é pensamento, emoção e comportamento. Você pensa alguma coisa, essa coisa vai me gerar uma emoção e esse vai ser o ponto de partida para eu lidar com aquilo. Né? E dentro desse modelo cognitivo existe uma coisa chamada pensamento automático, crença limitante e pressuposto. Pensamento automático. Eu estou olhando para isso aqui no teto, é um pensamento automático. Eu estou aqui falando com vocês, é um pensamento automático. Agora, estou aqui falando com vocês e me lembro da primeira palestra que eu dei na vida, que eu ficava assim, eu estou tendo uma crença limitante. Por que uma crença limitante? Porque eu fui buscar no passado um link negativo. Todas as vezes que eu faço um link negativo, a gente diz que esse pensamento automático é um pensamento quente. E quando eu faço esse link negativo, eu vou ter a mesma postura que eu tive antes. Por que eu vou ter a mesma postura que eu tive antes? Porque eu ainda não aprendi a lidar com aquilo. Então, pressuposto é a forma como eu ajo diante do que aconteceu. Também é chamado de crença secundária, porque é a forma como eu lido com a situação. Então, eu tenho um pensamento automático. Se eu colocar nele um viés negativo, esse viés negativo é uma crença limitante, e a forma como eu ajo, se for a mesma, é um pressuposto. Essas crenças limitantes, geralmente, elas são formadas na infância e durante a nossa vida inteira a gente vai colocando mais no pacote. Chega uma hora que esse balde, essa cesta de crenças está tão cheia que é o fundo do poço. Aí eu busco ajuda. Também pode ser por isso. Né? E ainda assim, mesmo que eu chegue ao fundo do poço, eu vou continuar colocando coisa ali, vai começar a derramar. Vai ficar muito feio o estrago. Aí esse estrago pode me levar a uma ideação suicida, por exemplo. Mas essas crenças limitantes, elas podem ser, por exemplo, um modelo que eu copio de casamento, sabe? Meus pais brigam muito. Aí eu, na vida adulta, não vou ter um modelo de relação em que eu não brigo. Meu pai bate na minha mãe. Provavelmente eu sou um cara que bate em mulheres. Meu pai bate na minha mãe. Eu posso ser um cara que seja tapete para as mulheres passar por cima. Meu pai bate na minha mãe. Eu posso ser o cara que não me relaciona com ninguém, tenho relações rasas. Por quê? Porque relação é um problema. Sabe? Então, tipo assim, a decisão que eu vou tomar vai depender muito da forma como eu tenho a minha visão de mundo, sabe? A minha visão de mundo determina muito como eu lido com a situação. Aí a gente volta em saúde mental. Saúde mental tem a ver com a visão de mundo da pessoa de cada situação, sabe? A forma como ela lida com aquilo. Aí a gente volta nas crenças limitantes. Como ela aprendeu aquilo? Ela vai copiar? Ela vai reproduzir? Ela vai bloquear aquilo? Ou ela vai agir de uma forma totalmente diferente? Ou ela vai ser um adulto saudável? Também pode acontecer. Eu tenho pacientes que foram abusadas, mas tiveram relacionamentos saudáveis com homens durante a vida. A crença limitante dela teve a ver com a inércia da mãe, de saber e não fazer nada. Então a mãe, que era culpada daquilo, ela não conseguia perdoar. Tá? Então, Rubem, mas eu sempre tenho pensamentos automáticos? Depende. Você pode passar uma vida tendo poucos pensamentos automáticos. Mas se você é uma pessoa ansiosa, depressiva, se você é uma pessoa que tem um transtorno mórbido, tipo, então, você pode ter um transtorno afetivo bipolar e ter comorbidade com um transtorno borderline. Você vai ter muitos gatilhos, muitos pensamentos automáticos e você vai lidar com isso de uma forma profissional? Evidente que não. Você vai precisar de muita ajuda para lidar com aquilo. Então, a forma como eu lido com isso vai ser a forma como eu consigo ressignificar aquilo. Por exemplo, quando eu tenho um pensamento automático, o que eu tenho que fazer? Colocar esse pensamento em evidência. Por exemplo, estou andando com meu namorado na rua. Aí eu vejo ele olhando para alguém. Ele de fato olhou para alguém. Mas isso quer dizer que ele conhece aquela pessoa? Que ele vai fazer sexo com ela? Não. Mas se eu sou uma pessoa paranoica, desconfiada, o que vai acontecer comigo? O que eu faria comigo? Dar logo um tapa, brigar com a pessoa. Já pegou esse daqui? Tá olhando o quê? Já pegou? É que eu pego o telefone pra você? Sério. Só daquela piadinha. Esse daqui pega o marido e muda de calçada. Que isso, gente? Mas, gente... Nesse nível. Aí por que isso acontece? Porque provavelmente eu tive uma experiência ruim no passado. Aí essa experiência ruim no passado foi o link que eu fiz. E o que eu faço? Faço do mesmo jeito. Porque de fato no passado, esse outro namorado fazia isso.
Aí o que eu faço com essa pessoa nova que chegou na minha vida? Eu projeto, sabe? Eu fico buscando naquela pessoa identificar alguma coisa que faça com que eu previna esse acontecimento ruim. Isso não é possível, eu não consigo prevenir nada, eu não consigo prever desfecho. E isso é a ansiedade falando. Aí, como eu coloco esse pensamento em evidência? O cara olhou para outra pessoa. Eu tenho que perguntar para mim mesmo, qual é a evidência de que o que ele está fazendo vai acontecer alguma coisa? Ele simplesmente olhou, e eu posso até perguntar para mim mesmo, eu não olho para outros homens na rua? Quem é de vocês que nunca olhou para alguém na rua? E a outra pessoa jamais soube disso. Então acontece, disso acontecer, eu não tenho que dar viés negativo para uma coisa que eu não tenho ciência de que é verdade. A pergunta que eu devo fazer é essa, a partir dessa pergunta eu tenho uma postura melhor. Eu sei que eu estou explicando aqui de uma forma muito rasa como lidar com isso. No setting de psicologia a gente consegue fazer isso com muito mais clareza, com muito mais ferramentas para lidar, mas é só para explicar como a gente consegue quebrar esse modelo cognitivo que a gente copia de uma forma muito natural. Sabe? A gente nem percebe, né? Exatamente, às vezes a gente nem percebe que está fazendo da forma errada. Por quê? Porque é a forma como a gente acredita que é verdade. Uma outra coisa muito importante sobre os pensamentos automáticos é que eles são corriqueiros, inconscientes, a gente não controla e a gente acredita que é verdade. Então a gente tem sempre que colocar ele em xeque. Eu tive um pensamento que me gerou algum desconforto, ele vai me gerar uma emoção negativa na maioria das vezes. Eu tenho que colocar ele em xeque e perguntar qual é a evidência de que isso está acontecendo. Qual é a evidência de que, sei lá, a guerra da Ucrânia, o Putin vai jogar uma bomba atômica na Ucrânia? Não sei. Pode acontecer? Pode. Mas até acontecer e eu ter que lidar com a situação, eu não posso ficar prevendo, colocando, sabe, 1000 caraminholas na minha cabeça porque aquilo vai acontecer. Dúvidas? O Wendley aqui perguntou em que momento a ansiedade se torna ruim em nossas vidas e devemos procurar ajuda, né? Em que momento? A ansiedade, o momento que ela se torna ruim é o momento que ela gera sofrimento. Tudo na nossa vida que a gente faz, a partir do momento que ele gera um sofrimento, existe alguma coisa errada. Vou lá, por exemplo, uma relação ruim. Se você está dentro de uma relação conturbada, né? Começou de um jeito e agora está de outro. Aí você fica ansioso querendo mudar aquilo. Essa postura de ficar ansioso querendo mudar aquilo é um indicativo de sofrimento. Então você precisa parar e pensar o que está acontecendo naquela relação para que você consiga baixar essa ansiedade. Né? Então esse é um exemplo de como você lidar com isso. Ou com vários exemplos que eu já sei, que você precisa pelo menos prestar atenção no que você está fazendo. Sabe? Pare e pensa, coloque em evidência o pensamento. Aí você vai ter um ponto de partida para saber se você precisa ou não buscar ajuda. Mas geralmente a gente busca ajuda, como a gente já falou aqui várias vezes, quando a gente chega no fundo do poço. Eu sempre tenho a tendência de achar que eu dou conta daquilo. Ou eu abandono o processo, que é muito mais comum ainda. Eu estou numa relação ruim, termino e acabou o problema. Acabou o problema? Não, eu vou passar por um outro problema. Qual seria? O luto da relação. Eu ainda gosto da pessoa, só que eu abandonei por covardia aquela relação, sabe? As relações hoje em dia, elas são muito complicadas. Lidar com o outro é muito complicado. Isso gera muita ansiedade na gente. Por quê? Porque a gente quer controlar as coisas. A gente fica meio neurotizado. Neurose não é uma coisa absurda. Neurose é controle. Então a gente tenta controlar tudo para a gente tentar controlar. Porque a gente não consegue controlar o que deveria tentar controlar, que é o nosso comportamento. E a gente sempre joga no outro a culpa das coisas. A maioria das vezes a culpa é do outro, não é nossa. Então a gente precisa parar de fazer isso também e colocar em evidência o meu pensamento. Será que é mesmo a culpa do outro ou é a minha expectativa que não está sendo satisfeita? Eu preciso de fato responder que o outro corresponda às minhas expectativas do jeitinho que eu penso? Porque na minha cabeça e na sua cabeça, não é na cabeça do outro. Então quando você faz essa pergunta para você mesmo, superamos a expectativa. Quando você faz essa pergunta, porque na minha cabeça é a sua expectativa ali querendo ser satisfeita. Isso vem do modelo que você copiou de relação. Sabe? Se você está numa relação muito conturbada, ou os seus pais numa relação muito conturbada, a vida inteira, você acredita que estar na relação seja muito importante. Você tem que passar por tudo, tentar até o último momento para estar naquilo, para tentar salvar aquele casamento. Não necessariamente precisa ser assim. A gente tem que desmistificar que casamentos tendem a ser eternos. Esse é um conceito do passado. Embora algumas religiões tenham esse conceito,
Mas pô, você vai ficar preso a isso, sofrendo a sua vida inteira só por isso? Não. Você pode simplesmente ter sua conversa com Deus, seja com quem for que vocês acreditem, e tentar se livrar disso. Então, essa visão de mundo de uma pessoa que fica muito ansiosa e que tenta que as expectativas dela sejam satisfeitas, podem fazer com que na vida adulta essa primeira visão de mundo persevere e ela tenha esse comportamento também. Mas não é comum que você fique nele para sempre só por causa disso. A Priscila falou que tem sérias dúvidas se é possível lidar com a ansiedade. Eu acho que o que ela está pensando, assim, a dúvida dela provavelmente é se eu tenho esse transtorno, né, esse problema com a ansiedade, se eu vou ter recorrência disso, ou se eu consigo controlar através da terapia ou de outros tratamentos. Sim, transtorno é uma coisa que, uma vez que ele se instala, que existe o gatilho, que você dispara ele, pode ser que você tenha ele para sempre, mas pode ser que você deixe isso em um chave, você fica imperceptível na sua vida. Eu tenho um paciente bipolar que ele teve um episódio de mania, que é uma euforia muito grande, uma ansiedade muito grande de querer ser o cara, fazer tudo, fazer sexo com quantas mulheres ele puder, há 4 anos. Aí depois desse episódio de mania, ele tentou suicídio, aí ele chegou para mim. Ok. Aí a gente conseguiu controlar, ele está 4 anos sem mania. Ele teve um episódio agora. Então, para uma pessoa bipolar, é um tempo bem considerável. Para uma pessoa ansiosa, ela pode passar o resto da vida com ansiedade controlada, mas para isso ela precisa aprender a fazer isso. Assim, na pandemia, eu estava muito assim, eu comecei a trabalhar de home office e hoje em dia eu trabalho de home office, mas assim, consigo controlar mais isso, né? Só que eu tive perdas na pandemia de parentes, tive perdas de pessoas muito próximas. Então, assim, aquilo ali pra mim, nossa, cada ligação eu achava que poderia acontecer alguma coisa com meu pai, com pessoas mais próximas, assim, né? E aquilo ali foi ficando, assim, pra mim, de uma forma agoniante. Só que eu não sei se algum dia pode ser que dê um start de novo e isso volte, né? Mas eu, com os meus pensamentos mesmo, consegui controlar, falando, isso não depende de mim. Assim, isso eu vou fazer o que depende de mim. Essas coisas não dependem de mim. Então não tem como eu controlar tudo. Sim. Você teve um ponto de partida muito bom. Você focou no aqui e agora, no que você pode fazer nesse momento. Isso aí. Aí você tem que esperar acontecer, se é que vai acontecer, para você lidar com a situação. Se você se mantivesse presa no passado, nesse pensamento de que a qualquer momento alguém vai morrer, você ia ficar extremamente paranoica com essa sensação e você ia provavelmente dificultar muito a sua vida. Na pandemia, nossa, isso foi, assim, não só para mim, acredito que para muitas pessoas, a maioria das pessoas que têm crise de ansiedade, tem ansiedade hoje em dia. Sim, porque às vezes o que a gente precisa, o que a maioria das pessoas usa são válvulas de escape. Né? Eu tenho, por exemplo, citar um exemplo de casamento de novo. Eu tenho um casamento muito conturbado, mas eu só vou lidar com a minha esposa 9 horas da noite. Eu saio às 7 da manhã e só vou lidar com ela 9 horas da noite. Aí eu posso ou não ter uma convivência com ela em um momento íntimo, mas a maioria das vezes o que vai acontecer? Cama eu já vou proposital, quero tomar banho, cama rápido. Então eu tenho isso. O que aconteceu na pandemia? Isso acabou, muita gente perdeu o emprego, fui obrigado a conviver com a minha esposa. O que aconteceu? Conflitos. Divórcio. Exatamente. Então acontece isso. Eu sou obrigado a conviver com meu marido como eu convivia com a minha esposa, com meus filhos, aquela gritaria. Sabe? Eu sou obrigado a conviver com pessoas que, embora estejam dentro da minha casa, eu desconheço, porque eu não presto atenção. Eu não me interesso. Eu já tenho o meu estilo de vida e as minhas válvulas de escape. Quando eu perco as minhas válvulas de escape, a minha ansiedade tende a aumentar. Porque são as formas como eu lido com aquela situação. Eu sou um cara extremamente ansioso, não espero chegar ao fim de semana para tomar minha cerveja. Aquele momento do futebol e da cerveja, digamos que eu fizesse isso, seria tipo assim, o momento máximo da minha semana. Não interessa se meu filho chegou para mim e me mostrou um boletim com uma nota A, não sei se essa numeração hoje em dia é 10. 10, né? Não interessa se a minha esposa foi promovida no emprego, se meu marido foi promovido no emprego, o que importa para mim é o que está na minha cabeça, sabe? Além disso, dessas questões todas, tem a forma como eu enxergo o mundo. Se eu sou um cara narcisista, se eu sou um cara esquizoide, se eu sou um cara borderline, bipolar, evitativo, se eu sou um cara depressivo, se eu sou um cara com transtorno de ansiedade, tem
as questões que eu tenho que lidar próprias, além de lidar com os outros. Isso é muito complicado, é muito cansativo. Lidar com pessoas é cansativo. E você prestar atenção nos mínimos detalhes é mais cansativo ainda. Então, o que eu faço? Eu boto tudo num saco só, com aquela balançada ali, que eu pegar e devolvo. Estou lidando com aquilo. Sabe? E a forma como eu tento, que me ajuda a lidar com isso é tendo válvulas de escape. Eu vou sempre buscar alguma estratégia que me faça parar de pensar no problema. Uma delas muito comum é ignorar o problema. Você está ali, aquela pessoa que está sempre reclamando, na tua orelha, reclamando. Pode ser um namorado, uma namorada, marido, esposa. Aí você não fala nada. Você não está lidando com o problema. Deixa ela falar, quando ela calar a boca, ai meu Deus, graças a Deus. Pronto. Ela falou o que queria, jogou a ansiedade dela fora, você resolveu o problema sem dizer uma palavra. Mas só que o problema não foi resolvido, ele foi varrido para baixo do tapete. Uma hora ele volta. Exatamente. E uma hora esse tapete vai levantar e esse problema vai sair correndo. Aí nesse momento pode ser tarde demais. Então, tipo, as estratégias de sobrevivência que a gente usa, elas podem ser muito funcionais até certo ponto. Depois disso, a gente vai perder essa técnica, porque é como se nenhum crime fosse perfeito. A gente acabasse se denunciando depois. E normalmente numa conversa, se eu já estiver muito estressado e minha esposa estiver falando muito, eu vou revidar. Hoje eu não estou afim de te ouvir. Aí xinga, às vezes dá um tapa, sai de casa, sabe? E a gente vai tentando lidar com aquilo da forma mais funcional possível, acreditando que aquilo é a forma correta, mas não é. Por isso que eu falo, é muito difícil, né, ter um ponto de partida de quando eu devo procurar ajuda. Mas de certa forma, todo mundo em algum momento da vida deveria fazer terapia. Né? Sei lá, uma vez a cada 2 anos, sei lá, uma vez por mês, só para colocar a saúde mental em dia. Se eu tenho um transtorno, no início seria bom toda semana, a cada 15 dias. Eu tenho pacientes que trabalham comigo uma vez por mês, a cada 15 dias, que vão toda semana de forma ininterrupta. Mas aí depende da demanda, depende de como a gente vai trabalhando o desmame dele, de como vai dando alta. Mas o momento certo de procurar ajuda é o momento que você chegou, que você viu, olhou para todos os lados, já tentou de tudo. Não é o momento certo, é o momento que a maioria das pessoas usa. O momento certo seria perceber o problema, buscar ajuda. Sabe? Porque às vezes o que a gente observa agora, que pode ser muito pequenininho, eu não dei atenção, pode ser como um câncer. Estou tendo uma tosse, não estou prestando atenção naquilo, 6 meses depois eu estou cuspindo sangue. Sabe? Então, eu não observei aquilo naquele primeiro momento e aquilo foi se alastrando de uma forma que eu não percebi, foi gerando mais angústia e mais problema ainda. Você acha que de certa forma todo mundo precisa de ajuda? Olha, segundo o DSM-5, todo mundo tem pelo menos 5 problemas. 5? Eu achava que ele não estava bom. 5? Tem alguma questão que precisa ser resolvida, mas não existe aquela pessoa que não tem problema algum, sabe? Só a fala dessa pessoa, eu não tenho nada, já é um problema. Já seria um problema dela buscar ajuda, né? Porque geralmente quem fala isso está escondendo alguma coisa, ela só quer ser forte por algum motivo, qual a gente não sabe. Mas a maioria das pessoas tenta ser forte, tenta passar uma boa imagem para o outro, porque eu estou me vendendo. Né? Principalmente se eu quero conquistar alguém, eu vou ser o mais galante possível, eu vou ser o melhor cara do mundo. Depois de algum tempo a pessoa vai ver que não é tão bom, assim, não é tão legal assim. Por quê? Primeiro porque as pessoas começam a não mais satisfazer os meus gatilhos. Aí eu já entro num processo de desvalorização que é comum em todas as relações. Mas se for muito rápido, temos um problema. E depois, se eu não fizer a manutenção daquela relação, um processo de descarte. Só que esse processo pode levar anos. Pode levar uma semana, pode levar meses. Mas é normal que aconteça, sabe? E tem um tipo de pessoa que faz isso com muita facilidade, que é o narcisista. Ele é muito legal com você, te conquista, depois você já não é mais tão legal assim, ele te desvaloriza e depois ele te descarta simplesmente, sem pena alguma. Ele não se importa, né? Mas uma pessoa, por exemplo, que casa com um narcisista, ela talvez nem saiba que ele é narcisista, mas ela sabe que ele vai ser aquele cara ou aquela mulher mega complicado. E ele vai ser assim para sempre. Porque ele não entende como as pessoas não aceitam ele. Como assim você não percebe o meu glamour, a minha beleza? Como você não percebe que eu sou especial? Ele precisa dessa idolatria, né? O ansioso ele precisa de atenção. O narcisista ele precisa de que as pessoas o idolatrem, digamos assim. Né? Um exemplo claro de pessoas que
que mantêm uma relação por muito tempo e sempre esperam que o outro mude, a gente chama de transtorno intermitente positivo. Por exemplo, vamos imaginar aqui uma caixinha com 6 ratinhos. Aí um deles descobre que se ele toca em algum lugar, cai comida. Só que eu controlo essa queda de comida. Aí eles vão tocar toda hora. São vários ratinhos, mas eu vou começar a espaçar o tempo. Mas ele continua tocando, caiu comida. Espacei mais ainda, continua caindo comida. Espaço o tempo de um dia, caiu comida de novo. A gente traz isso para uma relação humana. Eu tenho uma pessoa que está casada comigo, que está namorando comigo, que é extremamente ruim comigo, mas em algum momento ela é boa. Viu? Ele é bom. Aí ela continua. Só que esse espaço ficou ainda maior. Viu? Ele fez de novo. Ah, mas pô, no meu aniversário ele me deu flores, no meu aniversário ele me levou para jantar, ele é bom sim, ele vai me dar. Espaça ainda mais o tempo. Espaça ainda mais o tempo. Anos, décadas se passaram e a pessoa está lá. Sabe? É um exemplo, isso a gente pode associar muito a mulheres que apanham dos maridos. Depois da surra, ele vai ser o cara. Mas isso vai durar no máximo uma semana. Por quê? Porque ele precisa que ela acredite nele de novo. E quando ela acredita nele de novo, o processo se repete. Eu tive uma paciente que o marido dela era viciado em pornografia. Ela está casada há 32 anos. 33 agora. Mas desde antes do casamento ele já era viciado em pornografia. Ou seja, ela já casou sabendo. Só que ela acreditou que ela era o lírio dourado e queria mudá-lo. Não aconteceu assim. Ela veio para a terapia, não conseguiu mudar. Ela queria de mim uma técnica que fizesse ele mudar, só que ele não era meu paciente. Eu nem sabia se ele gostava ou não do vício de pornografia, porque se ele gostar não é uma coisa que eu vá mudar nele. Ainda tem isso. O paciente traz a demanda para a gente, e se essa for uma demanda que não é problema para ele, eu não tenho que trabalhar nisso, ele não quer. Porque se eu achar que isso me incomoda e isso é errado, é a minha visão parcial do que está acontecendo. E eu tenho que ser imparcial em qualquer escolha. Só não posso ser imparcial com crimes ou pedofilia. Aí eu tenho que relatar. Ah, o paciente me contou um crime, matei alguém. Acabou a sessão relatória em delegacia. E avisa que você vai fazer isso. Sabe? Mas o paciente não trouxe problema, ele não quer trabalhar com aquilo, não tem problema. Ela queria que eu trouxesse a solução para ele dessa situação. Como essa solução não ocorreu, ela falou que ia cessar a terapia porque ela precisa colocar a cabeça no lugar. Mas onde a gente coloca a cabeça no lugar? Terapia. Era terapia. Aí eu expliquei para ela que ela estava no mais uma estratégia de fuga e ela foi embora. Tá? Às vezes ela me manda mensagem dizendo que tudo continua a mesma coisa. Aí eu dou uma resposta suave para ela, assim, quando você quiser voltar para a gente te ajudar, fique à vontade. Entendeu? Não, mas a Cláudia falou que tá amando a palestra, tem um filho que é muito ansioso e já vai dividir com ele a técnica da respiração também. Que bom. Alguma dúvida de vocês? Não? Minha dúvida? Não, minha dúvida é que já consegui matamento. Tá. Você viu algumas coisas aí que tem a ver comigo. Tem a ver com você? Ansiedade. Ansiedade? Ah, tá. Você pensa muito no futuro. Eu pensava, agora não, agora eu estou mais moderado. Então, que bom que está conseguindo ajudar. Porque as questões que eu expliquei para vocês, os exemplos que eu trouxe para vocês agora, nenhum deles é fictício. Tudo eu peguei em consultório, ou quando a gente faz supervisão, a gente pega o exemplo de outros psicólogos e a gente dá um olhar diferenciado sobre o que eles não conseguiram ver ainda. Por isso que a gente faz supervisão. A gente não estamos numa cadeira de saber poder, a gente sabe de tudo, jamais. A gente está sempre aprendendo o tempo todo. E quando a gente não sabe de alguma coisa, a gente busca esse conhecimento e procura com os profissionais que já passaram por aquilo e já trabalharam, tem manejo daquela situação. Eu não tinha manejo com autismo, então eu não atendia. Aí eu resolvi cessar esse problema e fiz uma pós-graduação nisso. Estou me formando, sou especialista. Então a gente sempre busca, independente da demanda que chegue para a gente, e tentar lidar com aquilo. E, independente da demanda que chegue pra gente também, não colocar o nosso olhar parcial. Se eu coloco o meu olhar parcial sobre alguma coisa, eu estou fazendo uma coisa chamada contra-transferência. Digamos que eu pegue um menininho que chegou na sessão roxo, tudo quebrado pelo pai. E meu pai me batia na infância do mesmo jeito. Se eu me emociono com aquilo e falo, poxa, abraço ele, cara, vai ser pela mesma coisa. Eu consigo trabalhar com ele? Contra-transferência. Um paciente chega para mim e me acha idêntico ao namorado dele. Caraca, eu preciso ser igual ao meu namorado. Eu consigo trabalhar com ele? Porque ele fez transferência.
ele provavelmente não vai fazer mais nada além de me cantar. Então eu tenho que cessar a terapia naquele momento e indicar para outra pessoa. Né? Um exemplo de reforço intermitente positivo, onde como você não deve lidar com o problema do paciente de modo pessoal, foi um paciente que chegou para mim há muito tempo atrás. Ele falou assim: Rubi, minha esposa engordou 10 quilos. O que eu faço? Essa é uma questão de terapia? Sim ou não? Talvez, porque ele está se importando com o que aconteceu com ela, né? Exatamente, nenhum problema. Mas não é você que vai emagrecer ela, no caso, né? Só se ela quiser. O problema é irrelevante na terapia. Quer dizer, aí chegou com essa questão de minha esposa engordou 10 quilos, eu sou muito visual, ela tem que emagrecer. Como a gente resolve isso? Aí eu falando, você trai a esposa? E com certeza. Com certeza. Se eu me impressiono com essa fala dele, se eu sou, sei lá, alguém que completamente fora, contra a poligamia, eu não consigo trabalhar com ele. Eu perguntei para ele: isso é uma coisa que você quer tratar? Ele: não, eu não estou de boa. Eu quero tratar os 10 quilos da minha esposa. Eu: tá bom. Quebrei a cabeça e imaginei uma solução para aquilo. A gente conversando. Aí ela está na academia? Tá. Ela está de dieta? Tá. O que você está fazendo a mais? O que você não tem em casa que possa fazer com que ela preste mais atenção? Só falta uma balança. Então compra uma balança. Ele comprou. Você não vai comprar essa balança e vai dizer para ela: quero que você se pese. Não. Você vai magoar. Você vai comprar essa balança e colocar no canto da sua cama e você vai se pesar todo dia de manhã. Dito feito. Em 2 meses ela perdeu os 10 quilos. Quer dizer, é uma técnica que dá certo? Claro que foi muita sorte dele. Foi muita sorte dele, mas resolveu o problema da forma mais inimaginável possível. Sabe? Não estou dizendo que isso seja uma técnica de psicologia, não, mas foi a forma que ele encontrou nas nossas conversas de lidar com aquilo, de lidar com a situação que funcionou. A esposa dele emagreceu, ele 10 quilos, voltou a ter o corpo que ele desejava, que as mulheres com que ele saía tinham, e ficou tudo bem. E não é você que vai fazer o juízo do valor, né? Exatamente, eu posso fazer o juízo de valor sobre aquilo. Tipo, ele é o tipo de pessoa que seria mais admirável para a esposa dele? Não. Ele está fazendo uma coisa que teoricamente ela não está fazendo. Teoricamente para ele é errado, então ele está lá na dele. Para quem na dele, fazendo as coisas dele, tipo, cobrando ainda mais, querendo que a esposa dele satisfaça ainda mais as expectativas dele. Quando ela estava tranquila com o corpo dele, ele não era um cara bonito, nem sarado, mas ele estava lá. Então, eu tenho que lidar com essas questões, além do que ele trouxe na terapia? Não. É claro que, por exemplo, se chega um paciente na sala com questões de abuso, né, e do passado, sei lá, 30 anos atrás, e ele só quer esquecer isso, mas ele tem outras coisas que são muito aparentes, por exemplo, toque, transtorno obsessivo compulsivo, sabe? O que mais poderia ser? Ansiedade muito exacerbada. Eu tenho que trabalhar essas questões também, porque eu não vou chegar e focar só naquilo, sendo que as outras coisas são muito mais aparentes. Tinha, por exemplo, uma questão de toque. O paciente chegou reclamando do casamento, mas aí a sala nem sempre está perfeitinha, porque tem criança que mexe, tem não sei o que, outros pacientes que usam, as almofadas estão fora do lugar. Todas as vezes que ele entra na sala, eu coloco as almofadas certinho. E aí o meu telefone que eu deixo assim propositalmente dar certo, ele faz tudo. Eu falo: tem certeza que você não quer trabalhar isso? Talvez isso seja um problema do seu casamento. Mas ele não enxerga. Não, ele quer trabalhar outras questões. Imagina você conviver com uma pessoa assim. É muito complicado. Então, tipo, isso interfere no outro. E por interferir no outro, tem uma ação de volta. Essa ação de volta me incomoda. Mas eu não percebo que talvez Deus esteja causando esse problema. E às vezes a gente causa mesmo os problemas e a gente não percebe. A gente começa a viver do nosso mundinho de faz de conta, que é perfeita a nossa visão de mundo, e o outro está sendo atravessado por aquilo. E o outro está ali gritando o tempo todo, e a gente não quer ouvir. Na verdade, a gente não quer ouvir, não é que a gente não ouça, a gente ouve, só que a gente acha aquilo insuportável. E às vezes a gente deixa aquilo para lá, a gente tenta ficar o máximo possível longe daquela pessoa. E mesmo que eu esteja dentro da casa, eu estou longe daquela pessoa, porque eu não estou me importando com ela. E essa pessoa está ali gritando, continuando ajuda. Chega um momento que fica insuportável, ela surta, aí você presta atenção. Acontece com qualquer casal, com a maioria dos casais, digamos assim.
E às vezes é isso que faz com que eu me separe, porque eu não quero mais lidar com aquilo. Eu acho aquilo muito chato. Então é mais fácil eu eliminar o problema de fato da pessoa do que eliminar o problema que seria a relação em si. Porque dentro de um casamento não tem mais eu e você, existe uma terceira pessoa chamada relação. E essa terceira pessoa, ela é como se fosse uma junção de nós dois. São as nossas expectativas ali trabalhando juntas. E a gente precisa lidar com isso de uma forma muito organizada e fazer a manutenção disso ao longo da relação. Porque se eu começo de um jeito e não sou mais durante o tempo, existe uma coisa chamada mudança. E isso tem que ser levado em conta. A pessoa que eu sou hoje não é a pessoa que eu serei amanhã. Mas se eu começo uma relação de um jeito e eu não faço a manutenção desse jeito, aí é uma escolha minha. Entende? Eu posso ser diferente, mas aquela postura carinhosa que eu tinha, ela podia permanecer. Só não permaneceu porque eu fiquei com preguiça. Ou porque eu não quis. Então, a gente tem que levar isso em consideração. As relações precisam de manutenção, sim. Eu preciso ser um cara, uma esposa, que seja carinhoso, que às vezes faça surpresa. Tudo bem, se eu estiver num momento de pintaria sem grana, eu não posso fazer surpresa. Mais ou menos, dá pra ser criativo aí. Mas eu posso ser criativo, sabe? Então eu preciso manter uma rotina até sexual saudável, para que aquilo se mantenha de uma forma mais tranquila, porque, querendo ou não, o sexo é uma parte importante do casamento, não é só a parceria em si, sabe? Mas se eu estiver doente, não estiver mais com essa rotina, eu preciso de uma compreensão da outra pessoa e não satisfazer as minhas vontades lá fora, porque eu estou com uma pessoa ali que está se dedicando a mim. Se fosse comigo, será que ela faria a mesma coisa? Ela buscaria lá fora? Eu não preciso viver refém dessa opção, mas eu preciso ser, pelo menos, dar oportunidade que aquilo aconteça. Se eu oportunizo alguém, eu não estou errado. Eu estou errado se eu oportunizo de novo. Por exemplo, cometer erros acontece com todo mundo. Mas se acontece um erro uma vez, acontece uma segunda vez, a segunda vez eu permiti. Por que eu quero dizer que eu permiti? Porque eu perdoei ele uma segunda vez. Perdoar uma primeira vez, tudo bem. Algumas pessoas nem conseguem perdoar a primeira vez. Perdoei a primeira vez, tudo bem. Mas se eu perdoei uma segunda vez, aí é uma escolha minha. Aí pode se tornar um hábito. É o dilema da casca de banana. Eu vi a casca de banana de novo e resolvi pisar nela, que é engraçado. Entendeu? Não, acho que já foi. O pessoal aqui também já perguntou, tu que tinha para perguntar. Ficou legal? Quer saber mais alguma coisa? Não. Acho que já correspondeu bastante, né? As expectativas. O pessoal participou bastante aqui. Isso aqui, você falando, parece meu filho falando na minha cabeça. Pronto, já não pode. Já tá transferindo, não pode. Transferiu já, não pode. Não pode. Mas ele fala a mesma coisa. Não pode isso. Você escolheu isso, então é você que escolheu. Ai, ficava na minha cabeça. Então, gente, foi um prazer poder falar para vocês, explicar um pouquinho do meu trabalho e da forma como funciona a psicologia. Espero que tenha desmistificado um pouco todas essas questões, né, que a gente tem em terapia em si, que vocês possam disseminar isso por aí, que não é um bicho de 7 cabeças, pelo contrário, ajuda bastante. Com certeza. Queria mais uma vez agradecer você ter topado vir aqui, conversado com a gente. O pessoal no ao vivo participou bastante também, foi bem legal. E fica aí o seu contato também, se alguém quiser te procurar, né? Quer falar alguma coisa? Não? Obrigado, gente, pela oportunidade. Obrigada. Esclareceu bastante coisas. Tive algumas dúvidas.